Salve, salve, rapaziada. Bom dia pra todo mundo. Bom dia, né? Fazendo esse vídeo aí 1 hora da manhã. Pode crer, ó. Esse vídeo eu tô fazendo porque agora eu tô com um pós-jogo no canal, com todo respeito, rapaziada, parceira minha. A gente tem um canal lá, 5 malucos. Resolvemos ter um canal e de quarta e quinta a gente faz o pós-jogo e acabou agora. Por isso que eu tô vindo falar agora de São Paulo 2, Grêmio 0. Pessoal, se inscreve aqui no canal. Vamos bater 220 seguidores. Comenta, compartilha, curte. Ajuda a divulgar esse trabalho aqui. Vamos que vamos. E trabalho com todo respeito também, no qual eu faço parte, tá certo? Sobre o jogo, foi um bom jogo do São Paulo, principalmente. Como eu sempre falei. Minha casa tá caindo, né? Porque eu achei que o São Paulo ia cair tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro, eu acho que eu vou me lascar. Apesar de ser começo de campeonato, o São Paulo está fazendo aquilo que eu falei lá atrás. Para não cair vai ter que se empenhar, para não cair vai ter que lutar a cada jogo, entender a sua limitação e se propor a jogar dentro das suas limitações para assim ganhar jogos e não sofrer. E é isso que está acontecendo desde a chegada do Rafinha. Tá vendo a importância de um cara que conhece futebol, a importância de um cara que consegue blindar o seu time, consegue separar o futebol do clube interno. E o Rafinha não é coincidência que desde a chegada dele, o São Paulo simplesmente mudou da água para o vinho, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. E no jogo de hoje, um começo de jogo, trocação, até surpreendente, eu achei que ia ser um jogo mais truncado pela característica do futebol gaúcho e por essa postura do São Paulo ter que lutar mesmo dentro de casa por cada bola, por cada... Não, eu imaginava que seria um jogo solto, um jogo leve, um jogo dinâmico, de trocação pura realmente. Mas São Paulo, no começo do jogo, o Grêmio até que equilibrou a partida, mas somente até o pênalti que o Everton cometeu, foi pênalti sim. Everton, que apesar de ter pego um pênalti, ele tá sem explosão, tá sem velocidade, cometeu um pênalti infantil, uma boa bola do Marcos Antônio, que merece a vaga na seleção brasileira, joga muita bola, tá de parabéns. Viu o Danielzinho entrando na área, que encaixou com uma luva nesse time de São Paulo, mesmo lançamento errado, bateu na cabeça dele. O Everton, pela falta de explosão e velocidade, toma o drible e deixa o braço, comete o pênalti. O Lucas vai lá, bate, faz 1 a 0. E a partir daí o São Paulo toma conta da partida. Por quê? Os Meireles do São Paulo jogaram muito bem. Lucas, Caleri, Luciano, Marcos Antônio e Danielzinho. Esse quarteto aí, quando tiver saudável, quando tiver bem, vai dar trabalho. Jogaram muito e junto com uma defesa muito sólida. Sabino, que é muito questionado, simplesmente pôs o Carlos Vinícius, que faz gol todo jogo, no bolso. Pôs completamente no bolso do Carlos Vinícius. E no primeiro tempo já era para ter caçapado 2, 3. São Paulo muito bem no primeiro tempo. Na volta do intervalo, isso no final do primeiro tempo, o técnico do Grêmio corrige um erro na escalação, coloca o William no lugar do Edenilson para ver se conseguia voltar o Grêmio no jogo, porque só o Arthur na armação não estava conseguindo, ele estava sobrecarregado, e o meio-campo muito sem criatividade, com o Arthur bem marcado. Só que nada deu certo, porque ele troca com 20, 30 minutos, se não me engano, só que o William não entra bem, não consegue ajudar o Arthur, e aí vai para o intervalo perdendo o jogo, perdendo de 1 a 0, e na volta do intervalo, logo no começo do segundo tempo, Wagner Leonardo é expulso, e aí acaba de uma vez com as chances do Grêmio. São Paulo passa por cima, Luciano ainda perde um pênalti, porque ele quis bater o pênalti lá para querer fazer o gol, até merecia, mas o Everton pegou.
bela vitória do São Paulo, bela partida do São Paulo num todo. Jogadores que vinham sendo questionados muito bem, o Bobadilha saiu machucado, o Pablo Maia supriu bem, entrou bem, chegou ao ponto do São Paulo perder um gol atrás do outro por querer fazer gol bonito, fazer graça realmente. O São Paulo muito bem na partida, com o Caleri fazendo mais um gol. O Caleri fez um golaço, uma jogadaça do Lucas, Luciano e Caleri, os três melhores junto com o Marcos Antônio e o Danielzinho. Esses 5 aí são a espinha dorsal São Paulina, e se eles mantiverem a regularidade, o Lucas não machucar, o Luciano não machucar, o Caleri principalmente não machucar, o São Paulo não vai sofrer como eu imaginava, e a grande maioria dos cronistas, até mesmo a grande maioria dos torcedores são paulinos, né? E aí entra naquilo. Eu acho que se o São Paulo não cair esse ano, não cai mais no pior ano da sua história como instituição. Então, se não cair esse ano, não cai mais. A verdade é essa. É preciso saber se vai manter a regularidade, principalmente desses 5. Aí o problema é o elenco. Mas, como eu disse, se tiver superação, se tiver vontade de todo o jogo, dificilmente vai sofrer. Porque o futebol ele tá nivelado por baixo. Tivemos grandes jogos, não sei se grandes jogos, mas com média de gol alta, vários empates aí, vários empates com média de gol alta, mas eu acredito que seja mais pelo nível baixo do que qualidade de time. Enfim, para falar um pouco do Grêmio, quando o cara é expulso no começo do segundo tempo, condiciona muito a partida, né? Como eu falei lá atrás, no começo do jogo, o Grêmio, eu acho até o Grêmio organizado. O Grêmio tá organizado e pareceu mais leve, entendeu? Mas quando o São Paulo faz o gol, uma bola achada lá, e aí perde confiança, o São Paulo vai para cima, o Grêmio se perde inteiro. Aí na volta, quando você bola a estratégia pro segundo tempo, logo com 1 minuto, o zagueiro é expulso, e a bagunça toda a estratégia condiciona toda a partida. Então, o Grêmio acredito que tem um bom time, acredito que o técnico vai conseguir arrumar, organizar a casa. Vamos ver o que esperar do William. O Arthur a gente sabe que pode entregar bastante, e o Carlos Vinícius também fazendo gol todo jogo. Agora precisa ver se os adversários não vão aprender a marcar ele como o Sabino marcou hoje. Do lado do São Paulo é isso. Grande vitória, parabéns ao time do São Paulo, parabéns para a torcida do São Paulo. Um time com muita dedicação, um time com muita transpiração, e com o Lucas deitando e rolando no meio campo. Claro que teve bastante espaço hoje, mas não importa, fazia tempo que ele não entrava bem, e já é o segundo ou terceiro jogo que ele entra bem. E o Lucas é o diferente desse time. Então, se ele estiver bem, ele vai potencializar todo o restante, como o Luciano, como o Caleri e o Marcos Antônio, como o Danielzinho. Volto a falar, esses 5 saudáveis, São Paulo ele não sofre e vai saber se não entra num G6 aí, G7, sei lá. Acho que também aí já é sonhar alto demais, mas se esses 5 se mantiverem nesse nível, São Paulo, como eu esperava, não vai sofrer como eu esperava que sofresse, para brigasse para não cair. Acho que eu vou me enganar, mas ainda é cedo. Vamos ver se vamos manter essa regularidade. Tá bom, rapaziada? Vamos que vamos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, comentem aí, que isso ajuda bastante. Tá certo? Tamo junto. Amanhã é jogo do Corinthians, Bragantino. Amanhã Internacional e Palmeiras. A gente volta. Tá certo? Tamo junto. Ótimo dia para todos. Vamos que vamos, devagar e sempre.